Oi, gente. Esse assunto é bem chato da gente tratar, mas enfim, absurdos precisam ser confrontados com a realidade. E tem pessoal anti-vax, negacionista, gente contra a vacina, que está usando a internação de Tarcísio Meira e Glória Menezes e usando inclusive o falecimento recente de Tarcísio Meira para reforçar seu discurso anti-vacina. Isso é um absurdo. Nós vamos expor isso daqui e isso motivou várias postagens e reportagens que nós vamos colocar no comentário fixado. Eu vou citar inclusive uma reportagem da UOL que um infectologista faz uma analogia que eu gostei bastante. Mas enfim, no Quebrando o Tabu, por exemplo, eles postaram o seguinte: alguns usando a internação de Tarcísio Meira e Glória Menezes para fazer discurso anti-vacina. Vale repetir, vacina, seja ela qual for, diminui drasticamente a possibilidade da doença evoluir para questões graves, mas não impede completamente. Desejamos a recuperação dos atores. Isso foi antes do falecimento do Tarcísio. Aí tem essa reportagem aqui da UOL, né? Por que Tarcísio Meira morreu mesmo com 2 doses contra a Covid, né? E isso é explicado aqui. Por que pessoas imunizadas morrem? Essa reportagem da UOL, o infectologista, ele até traz uma analogia que eu gostei bastante, vou trazer para vocês. Primeiro que é um estudo, que é um caso, embora não isolado, raro, né? Um estudo da Infotracker, a plataforma de monitoramento da pandemia da USP e da Unesp, traz que apenas 3,68% das mortes são de pessoas completamente vacinadas, ou seja, é uma coisa realmente que não é comum. Os idosos com mais de 70 anos, caso do Tarcísio Meira, né, são as principais vítimas. Eles tinham mais, que a maioria, né, tinham mais de 70 anos. Por quê? Porque pessoas idosas têm uma resposta imunológica mais fraca, né? Eles, a pessoa, isso não significa que a vacina não funciona, isso significa que a pessoa mais idosa tem defesas mais fracas e a resposta imunológica é mais fraca e por isso as chances da vacina ser menos eficaz nela é maior, mas ainda assim a vacina é importante e está protegendo a maioria das pessoas, como os números mostram, né? De acordo com o imunologista Gustavo Cabral, colunista do Viva Bem, as vacinas disponíveis atualmente no Brasil são seguras e bastante eficazes. No entanto, nenhuma vacina, e não apenas contra o novo coronavírus, protege 100%. Elas não são um escudo mágico. As pessoas acham que a vacina é mágica, ou seja, tomou a vacina e está protegido, não tomou vai ficar doente. Não é assim que as vacinas funcionam, concorda Natália Pasternak, que é doutora em microbiologia e presidente do Instituto Questão da Ciência. As vacinas elas têm um componente fundamentalmente coletivo. Quando você vacina 70, 80% da população, só para explicar, com tanta gente protegida e o vírus circulando menos na população, o número de casos cai e isso protege toda a sociedade. Então a vacina ela não funciona como uma proteção individual garantida. Ela é estatística, ela protege mais a maioria das pessoas que foram vacinadas e com isso mais gente protegida, menos gente se contamina e aí você tem uma queda da curva de contaminação. Esse é o aspecto fundamental das vacinas. Ele, o imunologista, recorreu a uma analogia com futebol. Uma boa vacina é como se fosse um bom goleiro. E como sabemos se o goleiro é bom? Vamos olhar o histórico dele, a frequência com que ele faz defesas. Se ele defende com frequência, ele é um bom goleiro. Isso não quer dizer que ele é invicto, que ele nunca vai tomar gols. Mesmo se tomar gol, ele não deixa de ser um bom goleiro. É uma boa analogia. E para quem gosta, brasileiro gosta muito de futebol, é uma ideia boa. E a analogia funciona em outro sentido. Porque se o time dele for ruim, se a defesa do time for uma droga, ele vai tomar mais gol, porque vai ter muito mais bolas indo pro gol. Então a probabilidade de errar aumenta. E é semelhante, ou seja, se uma pessoa tem sistema imunológico, seja pela idade, seja por doenças anteriores, seja por obesidade, se o sistema imunológico da pessoa é mais frágil, ela fica mais fácil de desenvolver a doença e de vir a falecer. Uma das coisas que me motivou a perder peso, vocês estão vendo meus vídeos sobre perda de peso aqui no canal, e eu perdi 25 quilos, uma das coisas que me motivou foi perceber durante a pandemia que eu estava com sobrepeso e que
a maioria das pessoas falecendo nos Estados Unidos e em outros países, quando você olhava para os números, eram pessoas ou de idade muito avançada, ou com sobrepeso, ou com os dois. E esse foi um dos fatores, digamos assim, que me motivou a desenvolver a estratégia alimentar e a dieta que eu desenvolvi. Já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, para perda de peso. Se vocês quiserem, vão no playlist Viver Bem, tem 2 vídeos lá. Eu vou fazer mais vídeos sobre esse tema em breve, né? Então a vacina diminui o risco de ficar doente. Mas se você estiver numa área onde a defesa do time é muito ruim, onde o vírus está circulando muito, a probabilidade de você ficar doente aumenta. Além disso, a imunidade declina ao longo dos anos. No caso das mortes de pessoas que foram imunizadas, ele afirma que é preciso levar em consideração as características dos indivíduos, idade, comorbidades, o que eu falei. Condições médicas específicas podem agravar os quadros da doença mesmo após a imunização completa. Entre os idosos, por exemplo, é comum que o sistema imunológico sofra um declínio natural de suas funções com o avançar dos anos. Um processo natural chamado de seria imunodeficiência? Imunossenescência. Acho que é assim que pronuncia, desculpe. Com isso, é possível que o estímulo fornecido pelas vacinas não seja suficiente para gerar uma resposta imune satisfatória contra a doença, e os indivíduos desse grupo podem ficar mais suscetíveis a contaminações, embora seja importante reforçar que esses casos não são a regra, ou seja, a maioria das pessoas vacinadas vão estar protegidas. Olha, é muito triste, né? O Quebrando o Tabu ter que fazer uma postagem como essa. É muito triste ser necessário a gente vir aqui e ter que explicar isso. E pessoas utilizarem a morte do Tarcísio Meira, a internação da Glória Menezes e de outras pessoas vacinadas para esses fins, quando as estatísticas mostram claramente que a vacina está protegendo, que diminui as suas chances de adoecer, que diminui as suas chances de desenvolver a versão mais grave da doença. Mas não é perfeita. Ninguém está dizendo que é 100%. Não é. Nenhuma vacina é. Não só em relação à Covid, mas em relação a qualquer doença. E, lamentavelmente, pessoas com baixíssimo grau de empatia, e essa é a forma, eu acho que é mais generosa que eu tenho de caracterizar esses seres humanos, porque se eu fosse dizer o que eu penso, com certeza esse vídeo seria bloqueado, né? Porque eu ficaria... usaria uns termos meio que complicados, né, para isso. Mas essas pessoas mostram muita desumanidade, né? Muita falta de consideração e empatia, não só com a família do Tarcísio Meira e com a lembrança dele, mas mostram uma falta de empatia com os outros cidadãos, porque ao ignorar as estatísticas, ao ignorar as evidências, levam outras pessoas a não se vacinarem e ficarem mais expostas e expor toda a sociedade, toda a população, a o número de mortes ser maior. Isso é um verdadeiro absurdo e eu espero que vocês compartilhem esse vídeo para que essa desinformação seja combatida nas redes. E vocês, compartilhando isso no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, em suas redes, podem ajudar a combater esse nível de desinformação. Eu quero dar parabéns ao Quebrando o Tabu, à reportagem da UOL e todas as reportagens que foram feitas para desmistificar esse discurso anti-vacina que está rolando nas redes. E eu não mostrei nada do discurso anti-vacina aqui, eu só mostrei a reação das pessoas ao discurso anti-vacina, porque eu não quis nem dar a eles esse gostinho de espaço no canal. Mas é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Eu tenho 2 boas notícias. Como eu disse no vídeo anterior, em breve teremos o curso sobre Antônio Gramsci, com inscrições abertas. E uma outra notícia legal que eu recebi hoje é que a nova edição do meu livro A Nova Máquina do Tempo está pronta pela editora Cotter, e em breve eu estarei recebendo aqui na minha casa algumas cópias para mostrar para vocês como ficou linda a edição, que vai estar disponível na editora Cotter para vocês comprarem. E eu torço para que vocês comprem esse livro, que é um livro da minha juventude, que eu escrevi quando eu tinha 18 para 19 anos. A maior parte dele foi ali no início da minha trajetória acadêmica, né? Então é um livro que obviamente não reflete exatamente, completamente as ideias que eu tenho hoje, mas reflete aspirações e ideias que eu ainda, eu diria assim, ainda são
horizontes que eu defendo, embora hoje eu defenda de uma forma mais complexa, com mais detalhes, com um nível de rebuscamento melhor, até pelas leituras que eu fiz depois. E é muito legal saber que esse livro em breve vai estar disponível para vocês também. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau, gente.